Olá, voltamos com esse vídeo. Vamos falar então sobre a questão da venda da BR Distribuidora e o empenho na sua restatização e quais outras saídas. Então, a gente deve restatizar a BR? Essa é uma pergunta que é importante, mas eu gostaria de dar um passo atrás e olhar o panorama mais largo, né? Panorama maior, que é uma hora a direita vai voltar no poder. E a gente vai ficar nessa brincadeira, vende, recompra, vende, recompra. Quanto de energia o Brasil está perdendo, energia humana, para fazer essa brincadeira? E mais, é escandaloso a facilidade como a direita vende as nossas estatais, principalmente as mais lucrativas. A Vale foi uma doação, parte comprada com o dinheiro do BNDES. O lucro dela era muito, ela se pagou em 2 anos. É uma coisa absurda e que perde não só a capacidade de produção, como as siderúrgicas, que era o processamento do minério, né? Hoje nós viramos exportadores de minério, acabaram com as siderúrgicas. E talvez é o que eles fariam se vendessem a Petrobras, né? Para que eu vou investir em refinaria se refinaria não dá lucro? Eu vou ficar só produzindo petróleo e aí o país fica exposto aí aos preços internacionais. Mas além da questão estratégica, também teve a venda da Eletrobras, em que simplesmente acabaram com o centro de pesquisa na Petrobras em plena era da transição energética, né? Um centro de pesquisa de ponta no Brasil. E o Brasil, não sei se todo mundo sabe, mas é um dos líderes, né, da transição energética, porque a gente já tem uma matriz, do ponto de vista elétrico, um dos maiores, acho que se não o maior, de fontes renováveis no mundo. A gente tem acho que 80%. O nosso problema é o transporte viário, né, que utiliza muito diesel e a queima das florestas, obviamente. Mas a gente tem... a gente conseguiu fazer essa transição porque a gente usa 30% de álcool. E a gente também está introduzindo biodiesel no diesel. Então, com todas essas vantagens, a gente poderia ser o ponta de lança ali, né, nesse tema. E, infelizmente, aí, as nossas lideranças não estão considerando isso. Mas, para além da questão da transição energética, vale lembrar que há uma facilidade muito grande que a direita vende às estatais. A gente leva décadas de esforço humano e financeiro para financiar essas indústrias. É um esforço da sociedade brasileira que, em questão de meses, é simplesmente evaporado. E se pesquisar um pouco, não duvidamos que muitos ali tenham ficado ricos com essas vendas. Ou seja, por interesses muitas vezes privados. Então, não seria o caso de a gente, antes de discutir a reestatização da BR, a gente criar uma lei que dificulte a venda das estatais? E a gente poderia fazer isso de uma maneira muito simples. A gente colocar a média de lucro dos últimos 5 anos das estatais na lei do orçamento. Por exemplo, o ano passado a Petrobras teve 110 bilhões de lucro. Uma parte disso é do governo, né, que é o principal acionista da Petrobras e que financia o estado de bem-estar social. Não é à toa que o governo tem muito interesse também nos dividendos da Petrobras. Então, a gente precisa entender que essa brincadeira está custando caro para o Brasil e que o melhor caminho seria a gente limitar
à venda, colocando o lucro das estatais na lei do orçamento. E as pessoas iriam entender que o dinheiro que sai da Petrobras, que saía da Vale, que saía da Eletrobras, vai para financiar o estado de bem-estar social. E aí, se a direita quisesse vender, eu queria ver ela substituir aí os 30 bilhões, por exemplo, que a Petrobras está mandando pelo ano de 2025, deve ser algo em torno disso, que é a participação do governo, para substituir esse dinheiro no valor, no orçamento público. Será que a direita iria criar impostos para substituir o orçamento que nós estamos perdendo? Vale aí uma linha de pesquisa. Quanto será que o Brasil perdeu de orçamento com a venda da Vale e da Eletrobras? Pode ter outras empresas estatais também, que eu não tenho, que eu não conheço muito, mas eu acho um grande crime contra o patrimônio público brasileiro. E aí sim, a gente discute a reestatização da BR e, por que não, da Eletrobras, ou então, e também rever a venda da Vale. Mas antes, dificultar a venda, porque a gente precisa de leis que ultrapassem governos, né? De leis que sirvam como política de Estado. E não é tão difícil de pensar como seria positiva essa lei, porque ela traria à luz a importância dessas estatais nesse financiamento do bem-estar social. Bom, acho que eram essas as reflexões. Tenham um bom dia e espero ter contribuído aí de alguma forma para o debate.